Olá, meu nome é Beatriz Nascimento e eu estou representando o grupo de pesquisa em História da América Latina do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. E o pôster digital, ele faz referência a uma pesquisa que eu faço juntamente com as alunas Amanda Mello e Isabela Moreira, que é a análise comparativa da paradiplomacia brasileira e das mercocidades entre os anos de 1990 e 2020. A nossa pesquisa ainda está em andamento, mas a nossa intenção é analisar, com base nos governos em atuação no Brasil durante esse período estabelecido, como se deu a ação desses entes subnacionais na política externa brasileira. É sabido que, por exemplo, governos como FHC ou Lula, eles têm uma política de descentralização da política externa brasileira. Em contrapartida, governos como Dilma, Temer e Bolsonaro, eles tendem a voltar a centralizar a atuação dessa política externa brasileira nas mãos do Poder Executivo. Um ponto inicial para a nossa pesquisa é a análise da atuação dessas cidades brasileiras na rede Mercocidades. A rede surgiu em 1995 e tinha como objetivo facilitar o processo de integração das diferentes cidades latinas. E ela inicialmente foi uma rede formulada por 11 cidades provenientes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Hoje, essa rede é composta por 375 cidades de quase todos os países da América do Sul, sendo 92 delas brasileiras. A rede atua a partir de eixos temáticos, como esportes, direitos humanos, cultura, cidadania, direitos dos refugiados, e a cada 2 anos, as cidades-membros apresentam medidas ou projetos que visam melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes e atender às suas demandas nacionais. Em 2004, visando ampliar a atuação da rede, foi entrado com um pedido junto ao Mercosul para que se criasse um fórum, ou pelo menos um núcleo, de diálogo entre a rede Mercocidades e o Mercosul. E foi aí criado o Fórum Consultivo de Municípios, Estados Federativos, Províncias e Departamentos do Mercosul, que também é chamado de FCCR. Esse órgão, além de estipular esse diálogo de cooperação entre as autoridades locais e o Mercosul, é também o que ajuda na legitimação da rede Mercocidades como um ator de integração regional, como um ator internacional de integração entre seus membros. Contudo, esse papel consultivo ele não é a garantia de que as recomendações ou de que as necessidades enviadas pelas cidades membros da rede ao Mercosul serão atendidas. Porém, a sua participação ela possibilita que a rede ela aumente o seu nível de influência em governos locais e permita a oportunidade de governos subnacionais de impulsionar suas propostas e demandas, não só no âmbito regional, não só no âmbito latino, mas mundo afora. É importante a gente levar em consideração que alguns governantes eles entendem a descentralização da política externa como um ataque à soberania e aos interesses nacionais, mas isso não é verdade. A paradiplomacia, a atuação desses entes subnacionais no exercício de política externa, ela está aí muitas vezes para suprir uma demanda de localidades ou de uma certa população que nem sempre o Estado é capaz de prover. Voltando a analisar o Mercosul e o seu impacto na rede Mercocidades, primeiramente é importante a gente levar em consideração que o bloco Mercosul ele passa por constantes crises. É muito comum haver embates de colaboração ou políticos ou ideológicos entre os governos de esquerda e direita, principalmente nos últimos anos. Então, quando há ascensão de um governo de esquerda ou de direita em algum país, é muito comum que algumas medidas elas não sejam continuadas. E a principal preocupação do Mercosul hoje está mais voltada a conter essas crises do que necessariamente em atender demandas ou solicitações de agentes subnacionais. Logo, a participação da rede Mercocidades no Mercosul, ela representa uma baixa eficiência no contexto paradiplomático, porque além de não ter uma grande influência dentro do bloco,
o bloco é caracterizado por uma falta de autonomia, dependendo principalmente da posição política dos governantes que estão ali representando seus países, e o que faz com que isso se torne um empecilho para o aumento da integração almejada pela rede. Contudo, é importante a gente observar que, apesar de termos grandes empecilhos da atuação da rede Mercocidades dentro do Mercosul, ainda é uma oportunidade de propagar o desenvolvimento político, de propagar projetos de incentivo ou afins e de dar voz a esses entes subnacionais que estão tentando aí alcançar o mundo.